Estamos começando pela TV Câmara de Tupã, o programa TV Câmara Recebe. Hoje nós vamos falar sobre a voz, sobre a fala, sobre a formação das crianças desde o início até a sua adolescência. E para a gente falar sobre essas questões, nós estamos recebendo uma especialista, uma tupaense, que é fonoaudióloga e que vai fazer um bate-papo com a gente, falando sobre várias questões relacionadas à fala, às crianças e também aos adolescentes. Nós estamos recebendo a tupaense Giovana Pietrucci, fonoaudióloga, e que hoje vem à TV Câmara para fazer esse bate-papo que você de casa vai acompanhar a partir de agora. Giovana, prazer em recebê-la aqui na TV Câmara. Primeira vez que você vem até a TV Câmara, seja bem-vinda e é uma alegria para nós, tupaenses, recebemos uma fonoaudióloga da nossa cidade, que estudou, que se preparou e que escolheu ficar na sua cidade para desenvolver o seu trabalho. Seja bem-vinda. Obrigada, Rogério. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui, de poder passar algumas informações para os pais, né, sobre as crianças, em específico que eu trabalho. A sua área de atuação específica são as crianças, é isso? Isso, eu atuo especialmente com crianças pequenas, de 0 a 3 anos, né, quando a criança tem algum atraso para falar, né, com crianças maiores de 4 a 6 anos que às vezes trocam sons na fala, e com adolescentes também, ou crianças que estão no período de alfabetização, e aí a gente auxilia no processo da leitura e da escrita também. Bom, nós vamos conhecer um pouco do seu trabalho, mas eu queria fazer uma pergunta para a Giovana. Por que a fonoaudiologia, né? O que te levou a escolher essa área de atuação? Bom, eu nunca quis fazer fonoaudiologia desde sempre, né? Eu pensava em fazer psicologia no início. E aí a gente começa a se conhecer, começa a se descobrir. Então eu fiz cursinho para poder identificar o que eu gostava, né? Com o que eu queria trabalhar. E aí eu descobri a área da fono e eu vi que a fonoaudiologia trabalha com crianças, né? Fui conhecendo melhor esse trabalho e eu adoro crianças, eu sempre me dei muito bem com as crianças, sempre gostei muito. Então eu vi essa área, eu vi uma oportunidade de trabalhar com o que eu gostava e aí eu decidi fazer fono, né? Decidi fazer fono, mas aqui em Tupã não tem o curso ainda, então eu fui buscar onde tinha. Falei, bom, acho que a cidade mais próxima é Marília, tem na cidade de Prudente também. E aí eu fui para Marília para fazer o curso de fonoaudiologia. Você estudou na Unesp? Na Unesp de Marília, é uma faculdade pública. E aí eu comecei a fazer o curso, comecei a gostar muito. A gente vê várias áreas, mas aí a gente já direciona para o que gosta, né? Então eu gosto de trabalhar com crianças, com a fala, com a linguagem das crianças. E você deu continuidade a esse trabalho, né? Porque hoje você está finalizando o seu mestrado, né? Dando continuidade à sua formação. Isso, Rogério, exatamente. E aí, assim, a faculdade em Marília, a Unesp, ela é voltada bastante para pesquisa. Então, a gente já foi direcionado para pesquisa. E aí eu falei, bom, vamos se especializar para ficar cada vez melhor e poder oferecer um atendimento de qualidade. E aí eu já entrei direto, fiz um gancho com o mestrado. Comecei a fazer o mestrado, que é voltado para a área acadêmica, para você dar aula, mas a pesquisa, ela te direciona para a clínica também. Porque a gente vê o que dá certo, o que não dá, cientificamente falando. Então, assim, é importante saber o que é certo fazer, o que fazer na clínica, né, com embasamento científico. Mas você já está trabalhando aqui em Tupã, né? Desde quando? Até é uma novidade para a gente ter uma profissional da fonoaudiologia trabalhando aqui. Desde quando você já está trabalhando e você já está conseguindo pôr em prática isso que você se preparou para trabalhar com crianças, adolescentes? Isso. Desde 2019, então faz pouco tempo, é recente, eu sou recém-formada ainda, né? Menos que 5 anos de formação, mas aí eu comecei a atuar aqui em Tupã, na área clínica, e especialmente meu público é infantil e adolescente. Então... Que tipo de trabalho que faz uma fonoaudióloga? A gente tem uma relação muito grande com a fala, o falar bem, o colocar bem as palavras, mas o trabalho é bem amplo, né? É bem amplo, é bem amplo. Eu costumo falar que assim, a fonoaudiologia cada um vai conhecer por uma forma, por algum motivo na vida.
Então, algumas pessoas conhecem porque precisou levar a criança quando era pequena no fonoaudiólogo, porque teve atraso para falar. Aí alguns pais precisaram levar a criança porque ela tinha dificuldade na alfabetização, ela trocava letras na escrita. E aí tem a questão da audição, então tem fonoaudiólogo que trabalha com audição. No geral, Rogério, a fonoaudiologia tem 12 áreas. Então 12 áreas de atuação. 12 áreas de atuação. E aí o profissional, ele pode tanto se especializar em uma dessas áreas, como ele também pode atuar de forma clínica e de forma geral, como se ele fosse um médico generalista. É um fonoaudiólogo clínico generalista, né? No seu trabalho e no mestrado também, o que você está estudando especificamente? Bom, então assim, a gente pode, durante a faculdade, se interessar por uma área, dessas que eu falei, dessas 12 áreas, mas também tem correlações. Então eu falei assim, bom, acho que o básico a gente já vai aprender de um jeito ou de outro, né? Mas eu tive uma professora que ela dava aula de anatomia, então a gente tem as disciplinas básicas de anatomia, fisiologia, e ela estuda sono. E eu me interessei muito por essa área do sono, porque o sono, ele é uma função que a gente tem de necessidade para o organismo se recuperar, e eu não sabia que ele podia estar relacionado com a fala das crianças. Eu também achei bem interessante isso. E relacionado com a linguagem. Então eu falei, eu acho que eu quero me aprofundar em uma área que seja algo diferente, para poder trazer uma explicação, não a única, mas trazer uma explicação para algumas alterações que a gente vê. Então os problemas do sono podem estar relacionados ou alterar a questão da comunicação, da fala de crianças e adolescentes? Pode. Então, assim, agora no mestrado eu estou estudando como que a qualidade do sono, ela influencia no desenvolvimento da fala e de linguagem de crianças pequenas, de 1 ano. Aí você vai me perguntar, mas por que 1 ano? Porque com 1 ano, a criança ela começa a produzir a sua própria melatonina, que é o hormônio que o nosso organismo produz naturalmente. E ela, antes de 1 ano, ela recebe a melatonina por meio do aleitamento materno. Então, a partir de 1 ano, ela começa a produzir a sua própria melatonina, que é o hormônio do sono, e ela começa a ter uma melhor qualidade do sono. E, coincidentemente, com 1 ano, ela também tem que começar a falar. Começar a falar as primeiras palavras, mamã, papá. Então, assim, já é uma dica para os pais que qualquer alteração com 1 ano de idade, se a criança ela não está tendo essa interação, ela não está verbalizando mamã, papá, pode ser um indicativo de atraso, pode ser um indicativo de risco, né? Essa é uma dúvida muito grande, né? Que idade a criança começa a pronunciar, né, os primeiros sons, a falar, a repetir? Então, por volta de 1 ano é a idade assim, ideal, padrão, correto? Isso. A partir de 6 meses, por volta de 6 meses, ela tem que balbuciar, ela tem que fazer os balbucios. Aproximadamente com 9 meses, esses balbucios eles vão ficando mais refinados. Então, ela vai fazer ba, e vai sorrir para o que o adulto fala. Ai, cadê o neném da mamãe? Ela vai dar risada. Ela vai melhorar essa comunicação receptiva e a expressão também com esses balbucios. E aí, por volta de 1 ano, ela começa a refinar, começa a melhorar os balbucios e produzir umas palavrinhas, que aí, quando fala mamã, a mãe já fala, falou mamãe, falou. É o que todos os pais esperam, né? Exatamente. E essa fala, se a criança atrasar um pouco mais, ou se a criança não conseguir falar também, são problemas ou existe, assim, alguns casos em que existe um pouquinho mais da demora, que pode ser provocada ou pela criança ou pelo ambiente que ela vive? Isso influencia? Influencia. Então, assim, a gente costuma falar que os pais eles não têm a obrigação de identificar um atraso, porque só o profissional, o fonoaudiólogo, que é responsável por isso e por fazer uma avaliação específica. Mas existem alguns sinais. Então, assim, se com 1 ano uma criança ela não está falando, vou dar 2 exemplos, né? Uma criança ela não está falando nada, mas ela aponta, ela ri, ela brinca, ela interage, ela pega um brinquedo e traz para mostrar para você. Esse é o caso 1. Aí uma segunda criança com 1 ano também,
ela não ri, ela chora, ela tá sempre irritada, ela não traz o brinquedo para mostrar para o adulto, ela não tem essa interação, é o caso 2. Então é um pouco mais preocupante. Por quê? Porque essa criança que ela ri, ela tem alguns sinais gestuais, a gente fica esperando que ela vá desenvolver. E é necessário um acompanhamento, uma orientação. Então, assim, eu costumo falar que a avaliação não dói. Que os pais podem levar para procurar o fonoaudiólogo e ainda que para receber uma orientação, né? É importante, porque tem alguns profissionais, você falou algo que eu achei interessante. Ao dentista leva, ao pediatra, né, a cada período de meses para ver o crescimento, o desenvolvimento. E no fono é importante também? Olha, na fono a gente costuma falar que é assim, quando a gente está com dor de dente, procura o dentista. Quando está com alguma dor no corpo, procura o médico. Mas aí quando a criança está demorando para falar ou ela está trocando tudo na fala e ninguém está entendendo, trocando sons, a mãe vai no Google. Então, assim, às vezes a internet, ela fornece muitas informações, mas talvez não a adequada. Então, só um olhar profissional, ele vai direcionar essa mãe e poder orientar. Porque vai ser específico, né? Vai ser específico, a gente já tem a formação para isso, para identificar o que é esperado para cada idade, né? Você falou até sobre o contexto familiar. Então, às vezes a pouca estimulação familiar dentro de casa, ela pode ser um dos motivos para atraso na fala, mas não é o único, né? Tem vários outros, tem 1000 motivos. Então, uma casa, por exemplo, em que tem uma rotina de irmãos, da mãe, do pai, a televisão ligada, aquela movimentação toda, isso é bom, é importante para a criança, ou uma rotina mais tranquila, ou isso não influencia muito? Assim, independente da rotina de casa ela ser mais agitada ou ela ser mais tranquila, com certeza esse ambiente ele vai trazer um reflexo para a criança, né? Então, às vezes a mãe fala assim, ele é agitado, mas aí ela também é agitada. Ela fala, eu preciso melhorar, porque realmente ela também passa isso para a criança. Mas o ideal, pensando em crianças pequenas, Rogério, é que os pais tenham um momento de brincar com a criança, que eles tenham um momento de fazer atividade, que eles tenham, de fato, uma rotina estabelecida, né, para essa organização da criança mesmo. Uma criança, ela percebe a maneira que os pais estão falando? Por exemplo, quando a gente tem criança pequena, os pais ficam meio abobalhados, né? Falam de uma maneira mais infantil. Sim. E às vezes alguns pais são mais ásperos, né? Falam não e tratam assim uma criança pequena. Ela percebe pela voz, pelo tom, ela consegue identificar isso? Consegue. A forma como os pais eles vão falar com a criança, ela vai influenciar totalmente no modelo que a criança vai ter de fala. Isso influencia? Influencia. Então, assim, a fono é contra, a gente fala que a gente é contra, mas a gente pede para evitar um pouco os diminutivos na fala. Então, quando a mãe ela fala muito assim com a criança, pega a florzinha, pega o carrinho, isso atrapalha. Não só a partir de 1 ano, mas tem pais que até 7, 8, 9 anos, filhinha, faz isso, né? Tem esse carinho, mas que pode não ser tão benéfico, né? Benéfico. É verdade. A gente pede para evitar os diminutivos, porque a criança ela vai ter só aquele modelo. Os pais são 100% do tempo da criança. Então, é como eu falo também, na clínica, no consultório, é 10% da rotina. Às vezes a criança passa 1 vez na semana, 2 vezes, mas todo o outro tempo é em casa. Então, os pais precisam ajudar. Os diminutivos e também, assim, quando a mãe fala, você quer mimi para dormir, né? A gente pode falar, você quer dormir agora? Vamos dormir? Tá na hora de dormir. Não precisa usar essa... Você pode ter uma linguagem mais adulta com a criança. Isso, né? Que ela vai ajudar ela no vocabulário, vai ajudar ela no entendimento, no conhecimento de palavras novas. É o modelo que ela vai estar recebendo. Então... Quando você quer, por exemplo, uma criança que é um pouco mais... Eu não sei se foge um pouco, né, do assunto, mas uma criança que gosta de correr, de brincar, quando você vai pedir para ela parar na fala, você tem que falar de uma maneira
diferente, de uma maneira mais firme, você tem que usar o gestual. Como é que é essa integração, né? Porque as crianças pequenas muitas vezes saem correndo, você fala, não faz isso, não vai, e a criança continua e vai. Como é que é essa relação? Isso vai variar muito de idade para idade. Então, assim, também entra numa questão de comportamento e numa questão de educação, que aí os pais vão ter que entrar em um consenso sobre como atuar, né, diante do comportamento que a criança está tendo, diante desse comportamento agitado. Porque, na verdade, crianças a partir de 3, 4 anos é válido você explicar. Olha, não pode mexer no copo aqui, porque senão ele vai cair, vai quebrar, vai espedaçar e vai machucar a mão, vai machucar a sua mão, né, por exemplo. Mas aí com crianças menores é um pouco difícil explicar, porque ela não vai ter toda essa representação do que pode acontecer diante da situação. Então varia muito de criança para criança e da idade e assim da forma dos pais educarem mesmo. Algumas crianças a gente percebe a partir de 1 ano e meio, ou até menos, eles repetem, né, geralmente a última palavra, né? Isso é bem interessante, né? Porque eu já vi alguns casos que os pais muitas vezes estão nervosos, irritados, e falam alguma coisa, a criança repete aquilo. Falou um palavrão, pronto. Principalmente falar um palavrão. O pai está assistindo o seu futebol, ou está vendo alguma coisa, se fala uma palavra assim, a criança repete aquilo lá. Tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado. Essa é a fase que eles estão desenvolvendo melhor a comunicação receptiva, né, a compreensão a partir de 1 ano e também a expressão. Então, essa fala que você está me falando, né, me relatando, que é um recorte da fala do adulto, é esperado no diálogo, é esperado que a criança faça isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o pai fala assim, vamos passear? Ele fala, siá. Então, ele repete o final, a sílaba final ou a palavra final. Isso é uma construção que ele está começando a fazer. Exato, é uma construção do diálogo. Isso mesmo. E a televisão? Qual que é a importância? As musiquinhas, ou muitas vezes uma criança pequena fica no colo dos pais, o pai está assistindo um filme, ou a mãe, né? Um filme de violência, uma novela com algumas expressões, as pessoas falando áspero ou falando os palavrões também. Isso daí, para a criança pequena, já influencia. Influencia. Então, assim, ontem, inclusive, eu estava assistindo profissionais fazendo uma live, que agora está tendo muita live, né? Muito vídeo, por conta desse motivo da pandemia, então a gente acaba se divulgando na internet e, enfim. E aí as profissionais, elas estavam falando sobre a influência da televisão, do tablet, do celular no desenvolvimento da fala e da linguagem da criança. E aí ela fez uma colocação, essa fono, que eu achei muito legal. Eu falei, preciso repassar isso para os pais, né, que eu oriento. Que é assim, a televisão, o tablet, o celular, ele tá para fala e para linguagem, assim como a bala tá para nutrição. Distrai, então distrai a criança, mas não nutre, não alimenta. Então é preferível que a criança esteja brincando, que ela esteja interagindo com a família, com outras crianças, do que ali na televisão, no tablet, no celular, porque ela está recebendo essa informação, né? Mas ela não tem a oportunidade de se expressar, a oportunidade de falar. Ah, interessante isso, né? Porque não tem essa troca, né? Ela só recebe, né? Exatamente. Então, assim, é claro que ela vai aprender uma palavra, ela vai aprender por meio do gesto, por meio do desenho, mas não é o ideal. E não só isso também, né? Porque muitas vezes você põe uma criança, ela fica lá horas e horas distraída com aquilo, mas não seria o ideal, né? Não seria o ideal, exatamente. Tanto que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda horas específicas para a criança permanecer no celular ou no tablet. E abaixo de 2 anos, não tem recomendação de horas para que essa criança fique, né? Então, assim, a rotina dos pais é corrida, a gente entende completamente, mesmo eu não sendo mãe ainda, e às vezes torna-se uma distração. Mas quanto mais puder evitar, melhor. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, tem muita coisa ainda para a gente falar, explicar um pouco do seu trabalho já com os adolescentes, uma questão que você falou que eu achei interessante, que é a questão da escrita e da fala, essa relação que existe, que uma pode influenciar a outra, e falar um pouco também de
por exemplo, dificuldades da fala, língua presa, todas as questões que são importantes na formação de uma criança e do adolescente. Então, daqui a pouco a gente volta e você de casa que está acompanhando, dentro de instantes, voltaremos. Nós estamos recebendo a fonoaudióloga tupãense, a Giovana Pietrucci, que está falando para a gente um pouco do seu trabalho e principalmente a importância da atenção dos pais e desse início da formação de uma criança que está começando a entender o mundo, e a fala é um dos canais de comunicação que a criança exerce dentro desse processo. Daqui a pouco nós voltamos.